Bom dia, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na minha vida e na sua vida, que vai estar recebendo essa palavra nesse dia. Aleluia, uma palavra a qual eu estava ali de joelho orando nesse monte e o Senhor Ele colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia. Aleluia, que Deus venha te dar um dia excelente, um dia abençoado, um dia de paz, um dia cheio da presença de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família e no teu ministério. Aleluia, que Deus venha entrar com provisão, com providência hoje naquilo que você tem apresentado diante dele, naquilo que você tem colocado diante dele, porque creia, meu irmão, creia, minha irmã, ele é Deus que muda quadro, ele é Deus que muda história, ele é Deus que muda situação. Aleluia, então creia. Não desista de crer, não desista de crer, não desista de orar, não desista de perseverar, porque ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja no vale de ossos secos, Ele é Deus sobre a tua vida, Ele é Deus sobre a tua causa. Aleluia! Ei, esse vale não é para te matar, esse deserto não é para te matar. Pelo contrário, é para te fortalecer espiritualmente. Aleluia, para você buscar mais a presença do Senhor, para você ficar mais firme na presença do Senhor. Sabe por quê? Ele é Deus que nos contempla, querido. Ele é Deus que nos contempla nos nossos momentos de angústia, no nosso momento de aflição. Ele nos contempla. Sabe por quê? Porque os olhos dele são como chama de fogo, passeiam sobre toda essa terra. E você acha nesse dia que Deus não te contemplou na madrugada? Você acha nesse dia que Deus não te contemplou quando você dobrou o seu joelho à meia-noite para orar e apresentar sua causa diante dele? Você acha que Deus não te contemplou quando você estava ali às 3 da manhã de joelho, prostrado diante dele e dizendo diante dele: Deus, tá difícil, eu não aguento mais. Deus, eu não estou aguentando. Ei, meu querido, ei, minha querida, Ele contemplou. Sabe por quê? Ele contempla tudo e todas as coisas. Ele contempla até o momento em que você dobrou o joelho, colocou seu rosto lá no pó e não tinha palavra, só as lágrimas desciam. Sabe por que só as lágrimas desciam? Porque o coração está quebrado, está moído. Está moído. Mas ele contemplou. Naquele momento ali, ele enviou um anjo para colher cada lágrima que estava caindo dos seus olhos. Cada lágrima ele enviou um anjo para colher, irmão, torecanta. Sabe por quê? Xarabacanta, arabassuriande canta, arabonai. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Só porque quando diz ela vem pela manhã, o tempo é de Deus, não é meu, não é seu. O momento que Deus vai transformar essa lágrima em alegria é o tempo do Senhor. É o momento do Senhor. Aleluia, é o momento dele, não é o meu momento, não é o seu, mas é no tempo e no momento dele. Então não desfaleça. Não desfaleça, não entregue os pontos neste momento, não desista, pelo contrário, aleluia, ore, busque, jejue, medite na palavra, aleluia, que Deus irá te fortalecer a cada dia, através da palavra dele, através da oração dele, ele vai mudar o quadro. Através da sua oração diante dele, ele vai mudar o quadro da tua vida, a história da tua vida. Ele vai entrar onde o homem não pode entrar. Ele vai fazer aquilo que o homem não pode fazer, irmão, torecanta. Porque ele é Deus, xarabacanta, arabassuriandecanta, aramanai. Ei, meu querido, ei, minha querida, creia. Porque ele é o Deus das causas impossíveis. Creia. Creia que Ele é Deus que salva, liberta, transforma e converte aquele que ainda não é convertido. Creia,
no poder de Deus, creia no poder da restituição, creia no poder da restauração de Deus, porque assim é o nosso Deus soberano e poderoso. Aleluia, creia, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Ainda que o que você está vivendo hoje está impossível diante dos teus olhos, ei, pode estar impossível diante dos teus olhos, mas diante dos olhos daquele que é como chama de fogo, nada há impossível, querido. Nada é impossível diante dele. Então creia com todo o teu coração, com toda a tua convicção, que Ele é Deus que muda quadro, que Ele é Deus que muda história, que Ele é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Aí eu te pergunto nesta manhã, meu querido, então por que não crer num Deus tão grande e soberano, tão forte e poderoso? Então por que não crer, querido? Então por que não crer? Então começa a crer mais a partir de hoje. Começa a crer no sobrenatural. Aleluia. Começa a viver o sobrenatural do Senhor na tua vida. Aleluia. Porque nessa manhã eu estava ali de joelho orando. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração, a qual eu quero compartilhar com você nesta manhã, que está lá no livro de Atos 12, a partir do versículo 5. Eu quero ler com você. Que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Ei, querido, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja, que somos eu, você aí, estava em contínua oração por ele. Sabe por que ele estava em contínua oração? Porque eles creram que algo Deus ia fazer pela vida de Pedro ali, porque Herodes estava querendo tirar a vida de Pedro, mas ainda não era o tempo de Pedro morrer, não era o tempo e nem era o momento. Então, quando não é o tempo, não é o momento, e a pessoa está na presença do Senhor, está na posição que Deus chamou ela, Deus, Ele vai lá e interfere, e muda o quadro, e muda a situação, e muda a história, querido. Ele muda porque Ele é Deus. Este momento que você está vivendo, querido, é o momento que Deus quer para ter mais intimidade com você. É o momento que Deus está permitindo para que você venha entrar no secreto com Ele. Entrar no secreto com Ele e se fortalecer espiritualmente através da oração. Ei, Pedro estava preso, mas a igreja estava em contínua oração. Ei, meu querido, como está a sua vida hoje de oração diante de Deus? Qual que é o período que você tem para orar diante do Senhor? Como tem sido a sua frequência de busca em oração diante do Senhor? Sabe por quê? Se você quer um milagre, querido, se você quer que Deus opere algo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, irmão, turecanta, no teu ministério, xeredecanta, arabassuriandecanta, arabanai, tem que ter oração. Tem que ter oração, tem que ter busca, tem que meditar na palavra, querido, porque sem oração, remonto, você não vai ver o mover do Senhor, você não vai ver o agir do Senhor, porque enquanto Pedro estava lá naquela prisão e o povo da igreja continuava em contínua oração, olha só o que aconteceu. Olha o tanto que Deus é tremendo. No 12:7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos a cadeia. E disse: veste. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia
que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Olha para você ver o poder da oração. Olha para você ver o poder da oração. Deus enviou um anjo ali. Pedro estava ali guardadíssimo pelos soldados. Mas Deus enviou o anjo ali e libertou Pedro da prisão. Libertou Pedro da prisão, meu querido. E aqui no 13 diz assim: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu à escuta. E conhecendo a sua voz, a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. E disseram, mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lado. Olha para você ver o poder da oração, querido. Então não desista de orar pela tua causa. Não desista de perseverar, porque Deus, Ele é um Deus que muda quadro. Ele é um Deus que muda história. E Ele vai mudar o teu quadro. Ele vai mudar a tua história nesse dia. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Compartilhe ela. Seja boca de Deus, seja canal de bênçãos na vida de alguém hoje. Sabe por quê? Deus, Ele conta comigo. Ele conta com você. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Seja boca de Deus na vida de alguém nesse dia. Amém, povo de Deus? Fica na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, povo de Deus?